Estamos de volta, terceiro dia da 11ª Rural Show, Rondônia Rural Show Internacional, e nós estamos recebendo agora aqui nos nossos estúdios a professora doutora Marta Scott. Ela é professora da Universidade Federal de Rondônia, campus Rolim de Moura, do Laboratório de Ecologia e Manejo de Florestas Naturais, o Lemaflon, e tem um projeto bem legal, bem bacana, que é estudos de vegetação em áreas de concessão florestal. O projeto está sendo desenvolvido já tem um tempo lá na Flona do Jamari. Prazer tê-la aqui, professora. Bom dia, Antônio. Obrigada aqui por esse espaço, por poder apresentar um pouquinho da universidade, dos projetos que a gente desenvolve na Universidade Federal de Rondônia. Eu sou do campus de Rolim de Moura, do curso de Engenharia Florestal. E desde 2012 a gente vem acompanhando um pouco as concessões florestais do estado de Rondônia. As concessões florestais, elas foram instituídas no Brasil por meio da Lei de Gestão de Florestas Públicas. E Rondônia tem um marco importante nessa política, porque foi aqui que nós tivemos a primeira unidade de conservação de uso sustentável em regime de concessão, que foi a Floresta Nacional do Jamari, que fica localizada ali em Itapuã, próximo a Porto Velho. E como é que está? Já são 12 anos, né, de projeto? Isso. Por aí, 12 anos de projeto. Como é que está? O que acontece nesse projeto? Quais são as vertentes do projeto? Isso. A gente começou mais no enfoque da ecologia, realizando o monitoramento da floresta após a exploração de madeira, né? Então, a gente passou a trabalhar por meio de parcelas permanentes, avaliando, então, o quanto a colheita afetava a qualidade da floresta, o crescimento das árvores, o quanto ela causava de danos, né, ali pelas taxas de mortalidade, as espécies que eram beneficiadas, né, depois que eram abertas essas clareiras. E aí, nos primeiros anos do projeto, a gente foi muito nesse enfoque da ecologia. E aí depois a gente começou a identificar outros gargalos, né, para essa questão do uso das florestas nativas. E a gente começou a desenvolver outros projetos. Quais seriam esses gargalos que foram surgindo aí? Exatamente. Nós tínhamos sérios problemas com a identificação botânica das espécies. Isso ainda é um problema. Hoje no manejo florestal, não só em Rondônia, mas como em toda a Amazônia, né? Então, muitas espécies com erro de identificação. Isso gera aí problemas de ordem social, econômica, ambiental, porque a gente acaba explorando espécies que podem ter ocorrência rara na floresta, né? Então, a questão da identificação foi um dos principais problemas identificados já no início. Tecnicamente e até cientificamente, como professora, esse problema está sendo colocado ou foi colocado nesses anos todos de projeto? Foi colocado lá na concessionária, para a concessionária. Isso, então as próprias, na verdade assim, essa questão da identificação, a gente começou a observar no campo, mas as próprias empresas começaram a sentir isso, então eles tinham as listas de espécies, às vezes na hora de protocolar os documentos, né, no órgão ambiental, existiam conflitos, então o próprio órgão ambiental começou também a enxergar isso como um problema e cobrar, e aí essas demandas começaram a chegar até o laboratório e a gente começou a desenvolver projetos de pesquisa nessa área para conseguir melhorar um pouco essa questão da identificação. Então a gente desenvolveu projetos ali por meio da identificação da estrutura da madeira, estrutura anatômica, né, que era o material que a gente tinha aí com maior facilidade. Então foi uma das primeiras situações que a gente começou a enxergar dentro dos planos de manejo. Depois a questão da determinação de volume, melhorar a qualidade do volume. Outra situação foi a produção de resíduos, né? Então, assim, se abate uma árvore hoje em manejo de floresta nativa, a gente só tira o fuste principal. Então, a gente deixa mais de 60% do volume daquela árvore como resíduo na floresta, né? E aí a gente vem falar de manejo florestal sustentável. Então, a gente tem que ter um pouquinho esse olhar para a sustentabilidade, porque colocar uma árvore de 400 anos para o chão e retirar 40% desse volume, né? O resto fica lá na floresta. Então, isso era um problema. O uso desse material na floresta, de dar aproveitamento para esse material, né? E aí a gente não parava aí com a questão do resíduo, porque no momento que nós levávamos esse material, esse volume, então aqueles 40% para a serraria,
lá a gente conseguia aproveitar mais 35%, 40%, e mais uma carga de resíduo era gerada. E para a concessionária foi Exatamente. um grande agregado, agregou muito mais valor, Exatamente. Né? Então, assim, a gente começar a ter esse olhar para o aproveitamento do resíduo, né, e o que era possível fazer com esse material, então acabou que gerou uma outra linha, né, de atuação dentro do projeto, que hoje a gente fala de estudos da vegetação, para conseguir abraçar não só a parte da ecologia, mas também essa outra questão do próprio produto florestal, né? Então, verificar o que é possível utilizar desse material que fica no campo, que fica na serraria, né? Então a gente começou hoje por meio das pesquisas no mestrado, né? Eu faço parte de 2 programas de pós-graduação, que é o mestrado em Ciências Ambientais e o mestrado em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos, né? E principalmente dentro das ciências ambientais a gente conseguiu abraçar boa parte dessas pesquisas na Flona. Então, hoje a gente faz trabalhos de estudo de casca para verificar, por exemplo, o aproveitamento para tanino. Né? Então, a gente produz casca, né? Tem espécies que a madeira não é processada com a casca. Esse então, material a casca é é um recolhido problema. lá na Flona, Na Flona. Parte dele é trazido para o laboratório. Isso, a gente pega amostras, né, das espécies e aí vai desenvolvendo as pesquisas e vendo o que é possível desenvolver de aproveitamento, né, desse material. Uma outra linha que hoje a gente está trabalhando também é com o próprio cavaco que é produzido da madeira, né, porque a casca ela é um subproduto. E nós temos também aquele material que fica do processamento da madeira, né? Então sai muito resíduo que hoje é utilizado para energia, né? E que a gente vê que pode ser utilizado daqui a pouco para cabo de ferramentas, né? Para artesanato, que é uma outra linha que a gente tem resíduo que pode ser utilizado, inclusive, para móveis de luxo, né? Queria voltar um pouquinho, professora, na questão dos nomes científicos das espécies. Mudou muita coisa do que era anteriormente e o que foi estudado nesses anos todos aí? Então, as listas... Por exemplo, nomes, espécies diferentes que de repente nem se imaginava que tinha numa floresta como a Flona, por exemplo. Então, a gente não conseguiu ainda catalogar, Antônio, espécies novas. Porque a gente ainda no estado, a gente não tem laboratórios especializados. Então, às vezes, a gente conta com equipes de fora. E quando a gente vai para o manejo florestal, o que é alvo principal de análise são as espécies madeireiras. Então, essas já são muito conhecidas, né? Lógico que no monitoramento das parcelas, mas para análise de dinâmica, a gente ainda tem um conjunto enorme de espécies que não foram identificadas. Mas a gente não chegou nessa identificação, às vezes por não conseguir um material botânico com estrutura reprodutiva, para conseguir trabalhar com as chaves de identificação, né? Então a gente hoje ainda tem um grupo aí de mais de 500 árvores não identificadas, né? Então a gente tem as equipes de campo, que muitas vezes são os mateiros, né? Esses mateiros passam por processos de treinamento dentro das empresas concessionárias, mas eles conhecem muitas espécies madeireiras, mas o grupo de espécies não madeireiras ainda é pouco conhecido. Inclusive, a gente tem uma outra linha de ação e que a gente vem defendendo muito é encontrar uso para essas espécies pouco conhecidas. Porque hoje a gente tem grupos de espécies como o ipê, a garapeira, o cedro, que são espécies muito almejadas nos planos de manejo, mas que elas têm uma taxa populacional muito baixa. E a gente tem uma preocupação com essas populações no futuro, né? Então, a gente também está investigando essa questão da permanência dessas populações de espécies, porque a gente sabe, né, olhando um pouquinho para trás das nossas florestas em Rondônia, a gente perdeu muitas espécies, como o próprio mogno, que hoje está na lista de espécies ameaçadas. Então, a gente não quer que espécies como essas, por pressão do manejo florestal e por muitas vezes não conhecer outras espécies com taxa populacional mais alta, que daqui a pouco, para os próximos ciclos de corte, elas sejam espécies que estejam em listas de espécies ameaçadas, né? Então, a gente também tem olhado para esses grupos de espécies, identificando se elas têm potencial madeireiro, né? E que elas possam, daqui a pouco, fazer parte desses planos de manejo, abrindo um leque maior aí para a nossa bioeconomia local. Professora Marta Scott, nosso tempo hoje na feira
bem dinâmico aqui, mas assim, eu acho que a gente poderia de repente ver uma outra oportunidade para a gente conversar mais, porque tem muita coisa que ficou para trás aí, né? Sim. Nós falamos somente do projeto aqui, só da Flona, né? Mas se a gente for falar dos outros projetos que a Lemaflon tem lá, deve ter uma dezenas lá deles. Sim. E a gente gostaria de repente bater um outro papo num outro momento para a gente falar mais sobre esses projetos aí que são bem interessantes, né? Principalmente na nossa região, estamos falando de agro, estamos falando de Rondônia, né? Expandindo aí, bacana demais. Parabéns pelo projeto, são 12 anos já de projeto, né? Isso. E muita coisa, como você acabou de citar, ainda está naquelas etapas de pesquisa, né? De pesquisa. E aqui a gente falou só do produto direto, né, Antônio? Sem falar dos serviços ecossistêmicos que a floresta presta e que são extremamente importantes, né? Parece que hoje as pessoas têm um olhar para a floresta só de retirar madeira, de retirar a castanha, porque a gente também trabalha com os produtos não madeireiros. Mas a gente tem levantado muita bandeira também para os serviços ecossistêmicos, que são aqueles que refere-se à manutenção da qualidade da água, do ar, o controle climático. A gente está aí com o pagamento por serviços ambientais dessas áreas, né? E a Flona, ela tem sido um laboratório para a gente enxergar isso para os demais fragmentos, remanescentes de floresta em Rondônia, né? Então, trazer essa preocupação. De forma geral, a gente agradece por esse momento aqui. Estamos lá na Universidade Federal, né? De portas abertas para quem quiser saber mais sobre as nossas ações, vim conhecer os nossos cursos, né? Vim para a engenharia florestal, vim para os programas de pós-graduação para capacitar as pessoas aí para trabalhar com os recursos florestais do estado, porque Rondônia ainda é muito rico em recursos florestais e a gente tem que proteger essas áreas, né, e trazer o valor da floresta. Muito obrigado, professora doutora Marta Scott, lá do Laboratório de Ecologia e Manejo de Florestas Naturais, o Lemaflon, lá do campus da Universidade Federal em Rolim de Moura. Daqui a pouco nós voltamos, é só o terceiro dia, hein? 11ª Rondônia Rural Show Internacional.